Bom dia, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Eu quero externar minha gratidão a Cristo Jesus por essa igreja tão amada, tão acolhedora. Conforme já foi dito, a diálise peritoneal tem sido graça de Deus na minha vida. De fato, eu tenho colhido benefícios maravilhosos. E isso é oriundo da graça de Deus através de uma igreja que tanto externa amor, generosidade e intercessão. Eu sei o quantos irmãos entram em contato comigo, externando suas orações, sua preocupação, seu carinho e também generosidade. Então, estar hoje aqui é fruto da graça de Deus tão somente. E você tem sido um meio pelo qual Deus tem sido servido em utilizar para a glória dele. Louvado seja o Senhor. Amém? Quero compartilhar com vocês, nós estamos nessa série, de exposição a respeito da família da fé, e hoje nós vamos abordar um pouquinho a respeito de Abraão, mas especificamente no capítulo 20, do verso 1 até o verso 18. E eu convido para que você acompanhe a leitura comigo, para que juntos a gente possa meditar e compartilhar um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. Capítulo 20 de Gênesis, do verso 1 ao 18, nos diz assim: Partindo Abraão dali para a terra do Negueg, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomastes, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizestes isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: o que é isso que nos fizestes? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizestes o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhes restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Feche os olhos mais uma vez. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos o Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos chama para junto de ti, para prestarmos culto verdadeiro. E esse culto tão somente é feito
por causa da obra bendita de Jesus Cristo, que nos torna filhos adotados e nos aproxima do trono da tua graça com a confiança de que o Senhor nos ouve, recebe nosso culto, nosso louvor, nossa adoração. Mas oramos agora para que conduza o nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus, para que a tua palavra encontre de fato guarida e uma terra boa no nosso coração, coração este já preparado, arado, para receber o bom plantio desta semente eterna, porque passarão céus e terra, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Eis-nos aqui, teu povo, vem ao nosso encontro, fala conosco, Senhor, pois carecemos no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar essa nossa reflexão fazendo uma pergunta. Qual é o único livro que de fato expressa sinceridade e verdade em seu registro? Claramente a igreja, numa só voz, responderia, sem pestanejar, a Bíblia, com certeza. Mas, nesta Bíblia tão preciosa, a palavra de Deus, fato é que nela nós encontramos relatos fascinantes a respeito dos santos do passado, daqueles que foram chamados por Deus para atender à santa vocação, a serem redimidos, transformados pelo Deus pactual, pelo Deus que se revelou a cada um deles. E a Bíblia tanto destaca as virtudes, as conquistas e os grandes feitos desses homens. No entanto, a Bíblia, ela ainda se torna muito mais especial pelo fato de não esconder as falhas e os pecados dessas mesmas pessoas. Ao contrário das histórias épicas que eu e vocês estamos acostumados talvez a lermos em obras de romance, de ficção e até mesmo nos filmes de Hollywood, diferente dessas histórias, a Bíblia, ela não tem medo de revelar a verdade a respeito dos seus protagonistas. Mesmo que isso signifique expor suas falhas, suas fraquezas e os seus erros. Isso torna a Bíblia, de fato, extremamente especial. E é justamente nesse palco, nesse ambiente, onde nós temos esse grande contraste, onde a grandiosidade de Deus em sua santidade, em sua pureza, e a fragilidade humana. É justamente aí que nós somos chamados a encontrarmos um tesouro de lições preciosas para a nossa vida. E hoje eu convido você, junto comigo, a mergulharmos a respeito destas passagens, desses textos sagrados, para a gente descobrir um pouquinho mais a respeito da graça e da misericórdia de Deus, e como essa graça e essa misericórdia se manifesta através da história de homens e mulheres reais, cheios de virtudes, mas também de fragilidades e de fraquezas. Eu quero falar com vocês nesta manhã um pouquinho sobre a fidelidade de Deus em meio às nossas fraquezas. E esse retrato da vida de Abraão nos chama a de fato enxergar isso. Porque aqui nós vamos nos deparar com um homem de fé, chamado do pai da fé, um grande herói espiritual. Mas que ao se deparar com uma situação desafiadora na sua vida, ele recorre a uma mesma estratégia de engano, a uma fragilidade do coração. E isso nos chama a atenção, à guisa de introdução, a refletir a respeito da nossa própria fragilidade diante das tentações que nós enfrentamos. Mas acima disso, destaca em especial a grandeza da fidelidade de Deus em cuidar de nós, mesmo a despeito de nossas fraquezas e de nossas fragilidades. E eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 pontos nessa manhã, de uma forma muito simples, objetiva, mas não menos profunda ao nosso coração. Primeiro deles, se você acompanhar, nós não vamos
retomar a leitura, porque são muitos versos, já fizemos ela anteriormente. Mas se você voltar os seus olhos, a sua atenção no primeiro verso até o verso 2, nós vamos encontrar o primeiro ponto em destaque a respeito aqui, para nossa meditação na vida de Abraão, que é a fraqueza humana sendo revelada. Se você vê, a partir do momento em que Abraão se introduz a essa terra, Abraão tem uma conversa, e uma conversa não recente ou nova, inovadora, mas algo que já diz respeito ao passado de Abraão. E ele tem essa conversa com a sua mulher a respeito de uma estratégia que ele monta para a sua chegada nessa terra de Gerar, nesta região onde ele busca habitar e estabelecer tenda, moradia. E o primeiro ponto que nós podemos destacar nesses 2 versículos, sobre a fraqueza humana que é revelada nesse palco, é que a tendência humana sempre, inevitavelmente, será de confiar nas próprias estratégias e no próprio coração e não em Deus. Nós temos um relato aqui que Abraão já havia usado este mesmo truque. Já era algo não simplesmente que surgiu pelo desafio da circunstância, mas Abraão se vale de uma conduta comum. Se você voltar a sua atenção a Gênesis capítulo 12, a partir do verso 10, nós temos esse registro quando Abraão no Egito, perante o faraó, recorre a esta mesma fragilidade. E nós enxergamos Abraão, mesmo sendo este homem da fé, mesmo sendo este da família da fé, mas alguém em quem a Escritura lança luz a respeito da sua pecaminosidade, da sua fragilidade. E ele se vale então do mesmo truque, da qual ele não havia aprendido na lição anterior, em Gênesis capítulo 12. E o que ele faz? Ao invés de fato em confiar naquele que o chamou, naquele que havia se revelado a ele e o prometido a respeito de tudo aquilo que o daria, se o seguisse e andando na presença dele fosse perfeito em obediência, ao invés de confiar no Deus pactual, no Deus da aliança, Abraão recorre novamente à mentira, ao engano. E isso nos chama a atenção para algumas questões importantes. Porque com essa atitude, Abraão corre o risco de tornar um ato pecaminoso num padrão de conduta pecaminoso. E fato é que as Escrituras sempre vai salientar, nos alertando de que a grande obra da redenção, da salvação, ela se configura para nós, reformados, numa frase, talvez até com um pouco de clichê, o já e ainda não. A verdade de que já experimentamos a redenção, a obra salvadora de Jesus Cristo, já somos justificados perante o tribunal do Senhor, ao ponto de sermos adotados como filhos e recebidos na justiça de Cristo Jesus. O poder do pecado vencido sobre nós, mas todavia ainda não livres da presença do pecado que reside no corpo da nossa condenação. E a nossa relação com o mundo, a maneira como nós lidamos com o mundo, ainda que peregrinos, nos contamina, nos mantém com os pés sujos, necessitados da constante lavagem regeneradora, que é a própria palavra de Deus, o meio pelo qual o Espírito Santo nos santifica. Mas às vezes nos esquecemos desse detalhe, que embora não estejamos livres de pecar, de cair, mas a diferença na vida de um crente, de um cristão, de um redimido, de um salvo, é não transformar atos pecaminosos em um padrão de conduta pecaminoso. Porque a diferença entre um salvo e um redimido é justamente a quebra desse ciclo vicioso chamado pecado. Onde a vida vive em função de uma conduta constante de atos pecaminosos. E a vida do crente
é um rompimento, é uma intervenção divina na sua vida, de maneira que ainda que esteja sujeito a pecar, todavia não há um ciclo, não há uma conduta pecaminosa. Isso nos mostra, dentro da fragilidade humana, que o texto destaca, e nós não podemos esquecer disso. Nos mostra a importância de confiarmos inteiramente em Deus e não colocar a confiança em nossas habilidades, em nossos recursos ou estratégias quando estamos diante das tentações que surgem no nosso caminho. Já foi dito hoje aqui, durante o nosso momento de liturgia, a verdade, aliás, na EBD, para o momento de liturgia, a verdade é que Satanás é como criatura, está debaixo da soberania de Deus, sobre as correntes da mão divina, para que ele haja conforme a vontade do Criador e permissão do Criador. Portanto, Satanás não é inimigo de Deus ou perseguidor de Deus, mas ele é perseguidor da igreja, do povo de Deus. E embora ele esteja sobre correntes, ele continua a exercer o que ele faz. Ele é o tentador, ele é o perseguidor da igreja. E se existe um povo que ele constantemente fará artimanhas para estabelecer tentações, é o povo de Deus. Não nos esqueçamos que o próprio Cristo, ao ser tentado, Mateus capítulo 4, após resistir a Satanás, se submetendo a Deus, o texto é muito claro, enfático em dizer que Satanás se ausentou dele até momento oportuno. Ora, se o próprio diabo, dizendo a respeito do Filho de Deus, busca situações para continuar a tentá-lo, e os evangelhos registram isso muito bem, o que há de dizer nós, homens miseráveis, pecadores, alcançados pela graça do Senhor? Mas algumas aplicações nesse primeiro ponto a respeito da fraqueza humana que a palavra de Deus coloca sobre o holofote e para nossa lembrança. Primeira coisa, que embora Abraão, sendo um homem da família da fé, o homem da fé, ou pai da fé, ele cede à tentação do medo e recorre à mentira por um sentimento de autopreservação. Isso nos aguça um entendimento importante. Tem alguns nos dias atuais que justificam o medo como um sentimento legítimo e até mesmo necessário para a preservação. Alguns acreditam que o medo inibe fazermos certas coisas e até mesmo evitarmos procedimentos que poderiam nos colocar em risco. Eu costumo dizer, na minha incapacidade humana, que esse argumento, para mim, às vezes é mais uma falácia do que uma verdade. Por quê? Porque as pessoas que querem usar o medo com esses termos, na verdade, querem se valer de termos que as Escrituras já se valem há muito tempo, quando ela se fala de vigilância, sobriedade, de zelo. Quando a Bíblia fala a respeito de vigilância, sobriedade, de zelo, em nenhum momento ela configura o medo. Pelo contrário, as Escrituras vão falar a respeito do medo, aquilo que o apóstolo João fala. Que o perfeito amor lança fora todo o medo. Geralmente o medo causa em nós um valor demasiado pela nossa vida. E por causa do medo, das inseguranças, colocamos a vida sobre um palco e um altar, e na maioria das vezes cometemos pecados, erros, falhas. E esse é o exemplo de Abraão, um homem da fé, um homem verdadeiramente alcançado pelo Senhor, parte da família do Senhor, pai da fé, mas que cede à tentação do medo, diante das pressões perante ele, deixa de confiar na soberania de Deus, e para proteger a si mesmo, um sentimento egoísta, e é o seu senso de propriedade, que naquela época existia, Sara,
ele então recorre à mentira, ao engano e cede à tentação por causa do medo. Outra coisa importante que o texto lança à luz, que mesmo ele sendo um herói da fé, da família da fé, ele não aprende totalmente a lição que Deus já havia dado a ele anteriormente. Se existem duas coisas importantes, irmãos, que nós precisamos estar sempre atentos a respeito da vida, e que Deus, na sua santa pedagogia, se vale, é que existe dois grandes mestres, chamados sabedoria e sofrimento. Mas a verdade é que Deus, no seu amor para com o seu povo, deseja que a igreja, seus filhos, aprendam a respeito da sabedoria, e não pelo sofrimento. Mas fato é que Deus tem um compromisso tão grande com o seu povo, em os ensinar e forjar no coração deles o entendimento que eles precisam ter ao se conformar com Cristo Jesus, que Deus, em sua soberana vontade, vai usar sabedoria ou sofrimento para cumprir o seu propósito. Há pouco tempo atrás, para quem não conhece meu filho, Jordan, 5 aninhos, ele é pura energia, né? Ele nasceu e parece que foi lavado no energético. E é energia para todo lado. E lá em casa ele fica correndo para cima e para baixo, mesmo a gente descendo no condomínio, levando para jogar bola, levando no parquinho, levando na piscina. Ele chega em casa e ele continua correndo, pula e tal. E um belo dia, para quem conhece a minha casa, é um apartamento, né? E nós temos a nossa varanda, a varandinha gourmet, onde nós temos um vidro que separa, e lá eu montei o meu escritório na varanda, imitando o nosso querido reverendo, né, amado aqui. E é interessante, um dia ele correndo, tão animado, alegre correndo, e a porta de vidro estava fechada. E ele foi correndo com toda a velocidade, e foi de frente na porta de vidro. Deus é tão misericordioso que o vidro não quebrou, vidro de qualidade. Mas ele deu de cara com o vidro. E ele falou: papai, por que está fechado? Por que o vidro é transparente? E ele ficou bravo porque o vidro é transparente, um sentimento de ter sido trapaceado por ter sido transparente. Mas ele aprendeu uma grande lição: vidro duro, nariz mole. Toda vez que ele corre lá dentro de casa agora, ele para e olha para ter certeza se o vidro transparente está lá ou não. E o que isso nos ensina? Sabedoria implica em aprendermos. O N. Cordeiro escreveu um livro chamado Mentores segundo o Coração de Deus. Em aprendermos com esses mentores que estão aqui nas Sagradas Escrituras. Aprendermos com os acertos e com os erros deles. As falhas estão registradas aqui para proveito nosso, para a edificação da igreja, a fim de que ao olharmos esses grandes homens de Deus e mulheres de Deus, mesmo na sua peregrinação, na fé, como família da fé, falhando, errando, cometendo percalços no caminho, nos chama para aprendermos com sabedoria. Mas às vezes nosso coração é tão obstinado que diante das tentações, diante do medo, das inseguranças, nós queremos nos valer daquilo que confiamos, daquilo que nos dá segurança momentânea e temporária, e não na palavra de Deus. Mas Abraão nos ensina aqui, que ou seja pela sabedoria, de saber que a parede e o vidro é duro, e o nariz é mole, ou seja, pelo sofrimento, nós vamos aprender a lição. Mas Deus deseja que a sabedoria, como a pessoa revelada no Filho de Deus, na palavra, seja o caminho que te oriente, que me oriente. Mas também nos lembra que, mesmo amando a Deus, todos nós enfrentamos tentações difíceis de resistir. E aqui está a sabedoria. E geralmente são pontos vulneráveis na nossa armadura espiritual. O grande erro do cristão está em esquecer que ele é fraco, que ele é dependente totalmente da graça de Deus,
que ele é um miserável pecador alcançado pela graça de Deus, e que o vencedor é tão somente Cristo Jesus, e somente ele é capaz de amarrar o valente, de vencer o valente, não nós. Basta olharmos para a sabedoria da palavra de Deus, para os grandes homens, à luz da palavra de Deus, que os grandes deslizes, pecados gravíssimos da vida deles, se deram nos momentos em que eles diminuíram a vigilância, a sobriedade, nos pontos mais vulneráveis que eles deveriam proteger. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o vosso coração. A nossa vida espiritual, ela é configurada, conforme Paulo, a essa grande armadura que precisa ser vestida, limpa, preservada para a guerra todos os dias. E a nossa guerra é contra o maior de todos os inimigos, nosso coração enganoso, o pecado, a carne, o diabo. E nós não podemos nos esquecer disso, de que todos nós temos calcanhar de Aquiles, pontos vulneráveis, onde Satanás, pela consciência que ele tem, da vida pregressa que todos nós um dia vivíamos. Efésios capítulo 2 fala que nós vivíamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e do desejo do nosso coração, segundo o príncipe e potestade. Se a carne conhece as áreas que ela tem deleite no pecado, o inimigo também, para colocar as tentações. E é por isso que nós temos que orar a tempo e fora de tempo. E é interessante que o Novo Testamento aplica a oração sempre lado a lado com vigilância, com sobriedade. E isso nos traz a essa reflexão. Mas o segundo ponto, se você voltar os seus olhos dos versos 3 ao verso 7, nós vamos ver algo maravilhoso da graça de Deus aqui. Porque o que nós enxergamos é a intervenção divina e a misericórdia de Deus. Mesmo nesse palco de falhas, de quedas, de mentiras, de engano. Porque esse segundo ponto, Deus intervém. Deus impede que o pior aconteça. E aqui nós enxergamos a misericórdia de Deus em proteger e cuidar dos seus filhos, da família da fé, daqueles que lhe pertencem. A maneira como Deus preserva e sustenta no mundo caído, no mundo que quer nos devorar, nos perseguindo, oferecendo tentações e situações ao nosso redor. A graça e a misericórdia de Deus se manifesta. Porque o texto vai dizer que no momento, antes mesmo que Abimeleque viesse tomar a Sara como esposa, Deus em sonho vem, intervém e impede que o pior aconteça. Mesmo diante da fraqueza e da falha de Abraão, nós enxergamos aqui a maneira como Deus tem o controle de todas as coisas e Ele, com sua soberana vontade, preserva a sua aliança com o seu povo. Porque Deus não somente livra Sara, mantém sua pureza, mantém sua dignidade, mantém até mesmo a dignidade, o amor, o respeito de Abraão com Sara, mesmo falhando com ela. Mas acima de tudo, o que Deus nos mostra é a maneira como Ele preserva a linhagem da promessa, ao impedir que Abimeleque viesse tomar Sara. 1 ano depois, a promessa iria se cumprir. Isaque, o filho da promessa, iria nascer. Imagina se Abimeleque deitasse com Sara. Imagine o valor da palavra, do pacto, da aliança que Deus havia jurado a Abraão e todos os seus descendentes, e acima de tudo, o maior e o verdadeiro descendente, o próprio Cristo. Veja que nós vamos enxergar a maneira como Deus intervém pelo cuidado do seu povo, mas acima de tudo,
por amor à sua própria glória e o seu próprio nome, que repousa naqueles que estão debaixo da sua aliança. Em preservar a aliança da sua promessa, da sua palavra. Quantas vezes, meus irmãos, Deus também nos protege dessa maneira, de forma invisível, e nos detém ao ponto que venhamos pecar de maneira que desconhecemos. Porque Deus está constantemente agindo em nosso favor. Mesmo quando eu e você não percebemos. E isso deve nos encorajar, deve fortalecer o nosso coração quando nós estivermos em lutas nas tentações. Sabendo que ali, em meio às tentações, Deus está cuidando de nós de maneira que eu e você nem sequer podemos compreender. Deus está nos preservando. E a gente tem algumas aplicações de que Deus é aquele que intercede na situação, protegendo Abimeleque de cometer um adultério e impedir que viesse macular Sara. E isso é interessante porque na vida de um não regenerado, de um ímpio, de alguém que não tem uma aliança com Deus, Deus exerce justiça. E aqui nós encontramos aquilo que Paulo vai falar em Romanos, que aos ímpios, aos não regenerados, Deus trata na consciência moral que está no coração do homem. Deus é justo juiz. E esta consciência acusa ou os defende. E aqui nós enxergamos esse quadro. Mesmo sobre o ímpio, Deus exerce graça comum. Preserva não somente a aliança e os seus, mas preserva aqueles cuja consciência, e o texto diz em inocência, estava cometendo algo da qual ele não tinha consciência. E isso aponta para a misericórdia de Deus. Se Deus assim o faz, na graça comum, aos ímpios, aos não regenerados, isso aponta para nós com maior luz e beleza, de que a misericórdia de Deus, a maneira como Ele nos detém, para que não pequemos de muitas formas que nós não podemos detectar. Talvez você possa pensar, mas então por que Ele não impede todos os pecados? Logo chegará esse momento, onde não mais o pecado terá poder sobre nós. Mas aqui há uma luz de uma doutrina preciosa na história de Abraão, na família da fé, de que aos eleitos, ao povo de Deus, mesmo que estejamos sujeitos a cair em pecado, e estamos, todavia Deus nos preserva de tal forma que Ele não nos permite cair em pecados tais que, se possível fosse, não poderíamos retornar à graça de Deus. Ao ponto em que Ele nos ama, ao ponto em que Ele nos preserva. Por isso, eu costumo dizer que entender a obra substitutiva de Cristo é fundamental para a beleza da salvação e para a alegria que um crente pode experimentar nesta vida. Porque ele sabe que, embora lutando contra o corpo da sua condenação, Deus não o permitirá cair do estado de graça. Deus age tanto, meus irmãos, de formas visíveis e invisíveis, para nos proteger, para nos guiar neste mundo tenebroso, diante das nossas fraquezas e das nossas tentações. Ele sustenta os nossos pés. Ali se cumpre o que o diabo distorceu na tentação. Ele guardará os teus pés. Se cumpre em nós. Deus guarda os seus pés para se manterem no caminho. Como filho de Deus, como filha de Deus, ainda que possa vacilar, ainda que os joelhos sejam vacilantes, Deus guarda os seus pés no caminho. Louvado seja o Senhor por esta verdade. Mas por último, irmãos, terceiro ponto, que nós vamos acompanhar dos versos 8 até o verso 18. Nós vamos ver maior luz, maior beleza.
que nós enxergamos aqui é o reconhecimento da soberania de Deus e a restauração de Abraão. A maneira como Deus dá evidência da sua glória, do seu nome, do seu poder, da sua grandeza, da sua soberania, mesmo em meio aos pecados e às fraquezas. E a maneira como Ele restaura aqueles que são seus. E esse terceiro ponto nos leva a refletir sobre a importância que nós temos que ter de confiar no caráter e na promessa de Deus. Em quem Deus é. E na promessa que Ele nos garante sobre a sua palavra. Porque quando nós olhamos o texto, nós vamos ver que Abraão tinha por certo que Abimeleque era um homem perverso e um homem pagão. E baseado nessa conjectura, e o texto lança a luz equivocada, errada, ele toma uma decisão apressada de contar uma mentira, de forjar uma estratégia com base naquilo que ele apressadamente criou como uma ideia, uma visão que ele tinha. Ele se preocupa mais com a visão momentânea ou pelo aquilo que ele poderia presumir a respeito de Abimeleque do que quem Deus era, quem o chamou e na promessa que ele o havia dado. Ao invés de confiar em Deus, de que Deus agiria na vida do rei, assim como agiu em todas as outras circunstâncias anteriores, dando vitória a Abraão, dando livramento a Abraão, ele simplesmente escolhe enganá-lo. E isso nos ensina algumas coisas importantes. Nos ensina que não devemos presumir, que Deus não pode agir em situações problemáticas. Às vezes nós temos uma visão fraca de Deus, irmãos. Por quê? Porque vamos até Deus, nos relacionamos com Deus nas coisas ordinárias da vida. Rendemos graças a Deus, gratidão a Deus, confiança a Deus naquilo que é ordinário. O pão que está na mesa, o trabalho que nós temos, o salário que chega no mês, o carro que nós podemos andar, a roupa que nós temos no guarda-roupa. Mas geralmente nas situações mais problemáticas, nas situações que fogem ao nosso controle, é que nós deveríamos estender confiança plena no Deus que nos chamou, é quando erramos e corremos o risco de colocar a confiança no nosso coração, naquilo que nós temos como estratégia. Não há nada errado no planejamento, pelo contrário, a Bíblia nos mostra que precisamos calcular o custo de seguir inclusive a Deus. Planejamento é algo que todo cristão precisa fazer. Mas existem pessoas que colocam sua confiança naquilo que planejam, naquilo que eles têm acesso, na segurança dos seus trabalhos, na segurança aparente de sua família, de sua casa, de seu apartamento. E no momento em que são privados, no momento em que a conta não fecha, no momento em que a crise se instaura, recorremos a subterfúgios, a ações, jeitinhos brasileiros de se resolver as coisas. E não é brasileiro, até Abraão, né, irmãos? Recorreu a um jeitinho. E isso nos leva a entender que não podemos presumir que Deus não é capaz de agir em situações problemáticas. Podemos não entender tudo, podemos não enxergar o quadro completo, e na maioria das vezes nós não temos a garantia que vamos entender. Mas Deus pode e irá intervir quando menos esperarmos. Devemos confiar em sua soberania, e à medida em que confiamos na sua soberania, devemos descansar com integridade, não negociando a verdade de Deus
e para o que Ele nos chamou, sabendo que Ele está no controle. E aplicando algumas verdades também nesse terceiro ponto. Assim como Abraão, nossa ansiedade e falta de fé pode nos levar a equivocadamente tomar decisões apressadas, nos levando a pecar contra Deus e prejuízo do próximo. É isso que está acontecendo com Abraão aqui. Não somente o nome de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus está sendo ferida, mas prejuízo para um povo, para uma nação, para Abimeleque, para sua família, para todos aqueles que estavam debaixo de sua proteção. Isso nos mostra a gravidade do pecado, irmãos. Porque o pecado, a primeira instância, é uma ofensa a um Deus santo. Mas não para por aí. O pecado, ao ofender a Deus, também traz prejuízos, às vezes irreparáveis, ao próximo. E como filhos de Deus, nós somos chamados como tendas, tabernáculos vivos da presença de Deus aonde nós estamos, estendendo graça, bênção, as benesses de Deus por onde quer que estivermos. Abraão era este, chamado para ser aquele que abençoador. Nele, todos os povos seriam abençoados. Você também, e eu também. Mas a nossa ansiedade e a nossa falta de fé pode nos levar a tomadas de decisões equivocadas e geralmente apressadas, e nos levam a pecar contra Deus e prejuízo do próximo. Não deixe que a ansiedade, a falta de fé te leve a tomar decisões. Vá para a palavra, vá para a oração, cerque-se de homens e mulheres piedosos, transpareça suas lutas e deixe que Deus, pelos meios que Ele dispõe, seja servido em usar a igreja e os meios de graça para preservar o seu coração. Porque Deus, acima de tudo, quer preservar inclusive sua própria glória e o bem do próximo, que através de você é alcançado. Sua vida tem esse duplo efeito: glória a Deus e o bem ao próximo. Mas a segunda coisa, nós aprendemos a não presumir que Deus não seja capaz de atuar em situações problemáticas e confiar em sua intervenção. O texto nos lança luz também, mostrando que o castigo aqui aplicado a Abimeleque, meus irmãos, não foi para machucá-lo, mas, primeiramente, preservar e proteger Sara e evidenciar a aliança de Deus como Deus pactual na vida de Abraão, mesmo no pecado. Isso nos constrange, irmãos, porque isso aponta para um grande mistério da palavra de Deus, que mesmo os nossos incidentes, nossas falhas, nossos pecados, podem, segundo o propósito divino de Deus, manifestar glória a Deus e promover reverência, temor ao seu santo nome. Isso não faz de Deus autor do pecado. Isso não faz de Deus um tentador, jamais, isso seria blasfêmia. Porque Deus a ninguém tenta, e nem mesmo Ele pode ser tentado pelo mal. Mas cada um é tentado e atraído pelo seu próprio desejo. Mas veja, na vida do crente, na vida do eleito, até mesmo essas falhas, esses incidentes, Deus pode se valer e ser servido em usar as lutas, as tentações, as quedas, as privações, para manifestar glória. Portanto, meu incentivo nesta manhã a você, amado irmão, da família de fé, está doendo? Está difícil, está sofrendo, está em meio a lutas, está em tentações, está em perseguições, está em privações. Não pergunte a Deus o porquê, mas entenda que Deus, através disso, tem um compromisso de manifestar a glória
dele, de fazer você mais conformado a Cristo e testemunhar temor, reverência ao santo nome de Deus, aonde quer que você esteja. Nada é desperdiçado, nada é perdido. A beleza do Evangelho é justamente isso, que a graça em Cristo é tão suficiente que leva em conta a nossa miserabilidade em todo o aspecto, em todas as áreas. Mas isso não é desculpa para folgarmos e usarmos da liberdade razão para licenciosidade e libertinagem. Pelo contrário, isso deve estabelecer no seu coração, gratidão, louvor e temor a um Deus que, mesmo sabendo que somos o que somos, pecamos como nós pecamos, falhamos como falhamos em todo o processo, Ele garante a aliança e a promessa dele até o fim, porque somos seu povo, pertencemos a Ele, e isso deve dobrar os nossos joelhos e gerar em nós verdadeiro louvor e gratidão por servirmos e sermos comprados por um Deus tão misericordioso, tão gracioso como esse. E essa passagem, irmãos, nos lembra da importância de confiarmos plenamente no Senhor, mesmo em meio às nossas fraquezas. Devemos abandonar a confiança própria, estratégias e qualquer outra dependência que tenhamos e nos entregar inteiramente ao cuidado amoroso deste Deus a quem nós servimos, porque Ele está agindo em nosso favor, Ele está nos protegendo, Ele está nos guiando de forma visível e invisível com sua mão poderosa. Você pode confiar nesse Deus cujo caráter é fiel, é leal, independente da minha e sua infidelidade. E você é chamado a agir com integridade, confiando nesse protetor, nesse provedor.